XV. Ao assumir o comando dos exércitos, Kutuzov lembrou-se do príncipe Andrei e enviou-lhe uma ordem para que se apresentasse no quartel-general. O príncipe Andrei chegou a Tsariovo Zaimich no dia e na hora em que Kutuzov passava a primeira revista às tropas. O príncipe Andrei parou na aldeia, junto à casa do padre, onde estava a carruagem do comandante em chefe, e sentou-se no banquinho ao lado do portão à espera de Sua Alteza Sereníssima, como agora todos chamavam a Kutuzov. Do campo por trás da aldeia, ora vinham os sons da música militar, ora o rugido das inúmeras vozes gritando urra ao novo comandante em chefe. Também estavam ao pé do portão, a 10 passos do príncipe Andrei, aproveitando a ausência de Sua Alteza Sereníssima e deliciando-se com o tempo excelente, dois dos seus impedidos, uma ordenança e um mordomo. Um tenente-coronel, o sardo, de pequena estatura e cabelo negro, bigode e suíças, cavalgou até ao portão e, vendo o príncipe Andrei, perguntou se era ali que se alojava Sua Alteza Sereníssima e se chegaria em breve. O príncipe Andrei respondeu que não pertencia ao Estado-Maior do comandante em chefe e que também acabara de chegar. O tenente-coronel, o sardo, dirigiu-se ao aperaltado impedido do comandante em chefe, que lhe disse, com aquele desprezo típico com que falam aos oficiais os impedidos de comandantes superiores: Sua Alteza Sereníssima deve estar a chegar, o que deseja. O tenente-coronel soltou um risinho como resposta ao tom do impedido, apeou-se, entregou o cavalo à ordenança, aproximou-se de Bolkonsky e fez-lhe uma ligeira vénia. Bolkonsky deu-lhe espaço no banco. O tenente-coronel sentou-se a seu lado. Também à espega do comandante em chefe, meteu conversa. Este é o que tem o defeito na fala. Dizem que recebe toda a gente, Deus seja louvado. Com esses salsicheiros é um castigo. Não foi por acaso que Ermolov pediu que o promovessem a alemão. Agora também os hussardos podem dizer a sua opinião. O que se tem feito até ao momento é uma coisa do diabo. Retirar, retirar, e não passamos disto. Participou? Perguntou ele. Tive esse prazer, respondeu o príncipe Andrei. Não só de participar na retirada, mas também de perder nela tudo o que me era mais querido, sem falar das herdades e da casa paterna. Perdi o pai, que morreu de amargura. Sou da província de Smolensk. Ah, sim, é o príncipe Bolkonsky. Muito gosto em conhecê-lo. Tenente-coronel Denisov, mais conhecido por Vaska, disse Denisov, apertando a mão do príncipe Andrei e perscrutando o rosto de Bolkonsky com uma atenção toda bondosa. Sim, ouvi falar, disse num tom de condolência e, depois de uma pausa, continuou. É uma guerra cítica. Tudo bem, mas não para aqueles que a sentem na pele. Então o príncipe Bolkonsky abanou a cabeça. Muito gosto em conhecê-lo, voltou a dizer com um sorriso triste, apertando-lhe a mão. O príncipe Andrei conhecia Denisov como primeiro pretendente de Natasha e pelo que ela lhe contava dele. Tal recordação doce e dolorosa encaminhou de novo para aquelas recordações martirizantes que ultimamente já não o incomodavam, mas continuavam presentes na sua alma. Nos últimos tempos, muitas outras impressões fortes, como o abandono de Smolensk, a sua visita a Lissigori, a recente notícia da morte do pai e tantas sensações por que passou, fizeram com que tais lembranças não o acometessem havia muito. E agora que voltavam, não tinham nele o mesmo efeito forte. Ora, para Denisov, a catadupa de recordações que o nome de Bolkonsky despertou nele foi a revisitação a um passado longínquo e poético, quando ele, depois do jantar e do canto de Natasha, sem saber como o ousara, pedir em casamento a menina de 15 anos. Sorriu às suas recordações e ao seu amor pela Natasha daqueles tempos, e logo a seguir pôs-se a falar do que no momento o preocupava louca e exclusivamente. Era um plano de campanha que ele próprio elaborara quando, no decurso da retirada, estava em serviço nos postos de vanguarda. Já o apresentara uma vez a Barclay de Tollet e queria apresentá-lo agora a Kutuzov. O plano baseava-se no facto de a linha operacional dos franceses estar demasiado estendida, pelo que, em vez de ou ao mesmo tempo se realizarem ações frontais para barrar o caminho aos franceses, seria necessário ferir as suas comunicações. Começou a explicar o seu plano a Bolkonsky. Eles não poderão aguentar aquela linha toda.
Tomo a responsabilidade de a romper. Deem-me 500 homens e eu rompo-a. Guerrilha, é este o sistema. Denisov levantou-se e, gesticulando, continuou a expor o seu plano a Bolkonsky. E ele, a meio da sua exposição, quando se ouviram no local da revista os gritos dos homens, meio descoordenados, mais longos e fundidos com a música e os cantos. Na aldeia ia agora grande gritaria e barulho de cascos. É ele mesmo, gritou o cossaco postado em frente do portão. Já vem. Bolkonsky e Denisov foram para o portão, onde estava um grupo de soldados, a guarda de honra, e viram Kutuzov, que cavalgava pela rua num pequeno baio. Seguiu uma enorme comitiva de generais. Barclay de Tolly ia quase a seu lado. Uma multidão de oficiais corria ao lado deles, gritando urras. Antes de Kutuzov, entraram no terreiro alguns ajudantes de campo a cavalo. Kutuzov, espicaçando com impaciência o seu baio, que sob o seu peso andava em passo travado, não parava de acenar com a cabeça e de levar a mão ao seu boné branco de guarda imperial de cavalaria, com a cinta vermelha e sem pala. Ao aproximar-se da guarda de honra dos bravos granadeiros, na sua maioria condecorados, que o saudavam em sentido, olhou para eles fixamente durante 1 minuto, o seu olhar de chefe. Depois voltou-se para a chusma de oficiais e generais. A sua cara tomou de repente uma expressão de manha, deu de ombros e fez um gesto de perplexidade. Com rapazes valentes como estes, e estamos sempre em retirada, disse ele. Bom, até logo, general, acrescentou, e meteu o cavalo pelo portão, passando ao lado do príncipe Andrei e Denisov. Urra, 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 gritava-se atrás dele. Kutuzov, desde a última vez que o príncipe Andrei o vira, tinha engordado ainda mais, estava obeso. Porém, o olho branco, a ferida e a expressão de cansaço no rosto e na figura, tão familiares a Bolkonsky, eram os mesmos. Vestia a sobrecasaca do uniforme, com o chicote de correia fina lançado ao ombro, e tinha o boné branco da Guarda Imperial de Cavalaria. Montava o seu cavalinho ágil, pesadamente, baloiçando-se. Piu, 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 assobiou baixinho, entrando no terreiro. Exprimia na cara o contentamento e o alívio da pessoa que tenciona descansar depois de uma cerimónia oficial. Tirou o pé esquerdo do estribo, tombando com todo o corpo e franzindo a cara de esforço, passou a custa perna por cima da sela, apoiou o joelho, pigarreou e desceu para os braços dos cossacos e ajudantes de campo que o seguravam. Ajeitou a farda, olhou à volta, estreitando os olhos e, passando um olhar pelo príncipe Andrei sem o reconhecer, dirigiu-se para a entrada com o seu andar de quem dá impulsos para mergulhar. Puf, puf, voltou a assobiar e voltou a olhar para o príncipe Andrei. Na sua mente deve ter associado a cara do príncipe Andrei à recordação da respectiva pessoa apenas uns segundos depois, como acontece muitas vezes nos velhos. Ah, bom dia, príncipe, bom dia, meu caro, vamos, disse ele, em tom cansado, olhando à volta, e subiu os degraus que rangiam sob o seu peso. Desabotoou a farda e sentou-se no banco que estava em frente da porta. Como está o teu pai? Recebi ontem a notícia do seu falecimento, informou o príncipe Andrei laconicamente. Kutuzov fitou o príncipe Andrei com os olhos bem abertos e assustados. Depois tirou o boné e benzeu-se. Que descanse em paz. Cumpra-se para todos nós a vontade de Deus. Suspirou com todo o peito gravemente e calou-se. Eu gostava dele, respeitava-o. Apresento as minhas condolências do fundo da alma. Abraçou o príncipe Andrei, apertou-o contra o peito gordo e durante muito tempo não o largou. Quando o largou, o príncipe Andrei viu que os lábios grossos de Kutuzov tremiam e que havia lágrimas nos seus olhos. Suspirou e apoiou-se com as 2 mãos ao banco para se levantar. Vamos, falamos lá dentro, disse, neste momento. Neste momento, Denisov, que se intimidava tão pouco diante dos superiores como diante do inimigo, apesar de estar a ser tratado pelos sussurros zangados dos ajudantes de campo, subiu os degraus decidido, batendo com as esporas. Kutuzov, continuando apoiado com as mãos no banco, olhou com desagrado para ele. Denisov, depois de se apresentar, declarou que tinha de declarar a sua Alteza Sereníssima um assunto de suma importância para o bem da pátria. Kutuzov parou o olhar cansado em Denisov e, cruzando as mãos na barriga com um gesto cansado, irritado, repetiu, para o bem da pátria, o que é, diz lá.
Denisov corou como uma menina. Era estranho ver a corar aquela cara gasta de ébrio com a sua grande bigodaça, e começou a expor com ar resoluto o seu plano de rasgar a linha operacional do inimigo entre Smolensk e Vyazma. Denisov vivia nestas terras e conhecia bem o terreno. O seu plano era sem dúvida bom, sobretudo apresentado com aquela força de convicção que havia nas palavras dele. Kutuzov olhava para os pés e de vez em quando para o quintal da isbá vizinha, como se esperasse qualquer coisa desagradável vinda de lá. De facto, vindo da isbá, para onde Kutuzov olhava durante o discurso de Denisov, surgiu um general com uma pasta debaixo do braço. "O quê?" perguntou Kutuzov no meio da exposição de Denisov. "Já está pronto?" "Estou, Alteza Sereníssima", disse o general. Kutuzov abanou a cabeça como que a dizer: "Como pode uma pessoa ter tempo para tudo isto?" E continuou a ouvir Denisov. "Dou a minha palavra de honra de oficial grosso", dizia Denisov, "que rompo as comunicações de Napoleão." "És da família de Kirill Andreevich Denisov, o superintendente?" interrompeu Kutuzov. "É o meu tio direito, Alteza Sereníssima." "Éramos amigos", disse Kutuzov alegremente. Está bem, meu caro. Fica cá no Estado-Maior. Amanhã falamos." Assinou uma saudação a Denisov com a cabeça e estendeu a mão para os papéis que lhe trouxera Konovnitsin. "Não quererá Vossa Alteza fazer o favor de passar para dentro?" disse o general-inspetor do Estado-Maior, em tom descontente. "É preciso ver os planos e assinar papéis." Um ajudante de campo apareceu à porta e informou que o apartamento estava pronto. Kutuzov, porém, queria por certo entrar em casa com os assuntos despachados. Franziu a cara. "Não, meu caro, manda pôr aqui uma mesinha, vejo tudo daqui", disse. "Não te vás embora", acrescentou, dirigindo-se ao príncipe Andrei. O príncipe Andrei ficou no cimo das escadas, ouvindo o que dizia o general-inspetor. Durante o relatório, o príncipe Andrei ouvia também um cochichar de mulher que vinha detrás da porta de entrada e um crepitar de vestido de seda. Deitando de vez em quando olhares naquela direção, entrevia pela abertura da porta uma mulher corpulenta, corada e bonita, de vestido cor-de-rosa e lenço de seda lilás na cabeça, com um prato grande na mão, esperando, pelos vistos, a chegada do comandante em chefe. O ajudante de campo de Kutuzov explicou ao príncipe Andrei, sussurrando, que era a dona da casa, mulher do pobre, e que tencionava oferecer o pão e o sal das boas-vindas à Sua Alteza. O marido dela recebera Sua Alteza Sereníssima na igreja com a cruz, e ela agora recebia-o em casa. Muito bonitinha, acrescentou o ajudante de campo com um sorriso. A estas palavras, Kutuzov voltou a cabeça. Ouvia o relatório do general-inspetor, cujo tema principal era a crítica da posição em Tsariovo-Zaimich, da mesma maneira que ouvira Denisov havia pouco, e da mesma maneira que ouvira 7 anos atrás as discussões do Conselho Militar em Austerlitz. Ouvia, pelos vistos, apenas porque tinha ouvidos que, apesar de um deles estar tapado com estopa, não podiam deixar de ouvir. Era, no entanto, evidente que nada do que pudesse dizer o inspetor-general poderia espantá-lo ou interessá-lo, mas que sabia de antemão tudo o que lhe dissessem e ouvia apenas porque era obrigatório ouvir, como o Tedeum. Tudo o que lhe expôs Denisov era razoável e inteligente. Tudo o que lhe estava a dizer o general-inspetor era ainda mais razoável e inteligente, mas era visível que Kutuzov desprezava os conhecimentos e a inteligência e que estava na posse de alguma coisa que resolveria tudo. Qualquer coisa, independente dos conhecimentos e da experiência. O príncipe Andrei observava atentamente a expressão do rosto do comandante em chefe e o único sinal que via nesta expressão era o de tédio, o de curiosidade pelo sussurro feminino atrás da porta e o da preocupação de observar as conveniências. Era evidente que Kutuzov desprezava a inteligência, os conhecimentos e até o sentimento de patriotismo que Denisov manifestara, mas não os desprezava com a inteligência, o sentimento ou o conhecimento dele próprio, porque nem tentava manifestá-los, mas com qualquer outra coisa. Desprezava-os com a sua velhice e a sua experiência da vida. Uma decisão que Kutuzov tomou, motivada pelo relatório do general, dizia respeito às pilhagens cometidas pelas tropas russas. No final do relatório, o general-inspetor apresentou a Sua Alteza Sereníssima um papel para que o assinasse com vista à responsabilização dos comandantes militares por uma aveia ainda verde
que os homens tinham cortado em consequência da queixa de um proprietário rural. Ouvido o caso, Kutuzov deu um estalido com os lábios e abanou a cabeça. Para o fogão, lume com isso. E, meu caro, vou dizer-te de uma vez por todas, assuntos desses, deitá-los todos ao fogo, que eles ceifem as sementeiras e queimem a lenha à vontade. Eu não dou ordens para isso, nem o autorizo, mas também não posso puni-lo. Sim, isso é impossível. Para cortar lenha há sempre lascas que saltam. Olhou mais uma vez para o papel. Oh, a minúcia alemã, disse, abanando a cabeça.